Diz assim a Escritura: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E mais uma vez, graça e paz a todos, queridos irmãos e irmãs. Eu quero reforçar aqui as palavras que o pastor Tiago trouxe e dizer que, para mim, é um imenso privilégio estar aqui com os irmãos. Um imenso privilégio. Saibam que tem na Igreja Batista da Graça em São José dos Campos uma igreja irmã, que ama esta igreja e que ora por esta igreja com frequência. Acho que foi menos de uma semana atrás, ou pouco mais do que isso, que mandei um registro para Tiago durante o culto, enquanto estávamos a orar aqui pela igreja da Lapa, e temos apreciado muito a obra de Deus na vida dos irmãos aqui desta igreja, e queremos aprender dos irmãos, né, e amamos esta comunhão que podemos desfrutar aqui. De fato, eu estive aqui há quase 6 anos, não é? Na Escritura diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mas para cavaco parece que um ano é como 6 anos, né? Algo mais ou menos assim. Mas é como se fosse ontem. Eu tenho sempre acompanhado as notícias, e tanto quanto posso, até mesmo ouvido alguns dos sermões que meu querido amigo Cavaco prega aqui do púlpito desta igreja. E, portanto, eu compreendo a responsabilidade que é ocupar este espaço, e por isso eu agradeço muito o convite bondoso dos irmãos, a generosidade de me receber aqui, né, e peço a paciência de todos. Nós, aqui da província, trazemos esse nosso sotaque carregado, é verdade, né, mas compartilhamos tantas coisas juntos, né, e, sobretudo, aqui, como povo de Deus, compartilhamos o Evangelho, o amor por Cristo, né, isso nos basta, né, de todas as coisas tão boas que temos em comum, Brasil, Portugal, né, aqui entre o povo de Deus, que temos em comum, que realmente nos une, é o fato de que nós somos irmãos, nós somos irmãos em Cristo, né, e temos o mesmo Evangelho. E eu quero orar com vocês agora, pedir que Deus abençoe, e pedir que os irmãos também lembrem-se de orar por nós, por nossa igreja. Mais uma vez mando este abraço a todos, por nosso seminário Martin Busser do Brasil, não é? E também o Ministério Fiel, que é um ministério que existe para servir os irmãos, as irmãs, com livros e com todo tipo de conteúdo que nós lá produzimos. Lembrem de orar por nós, para que Deus abençoe o trabalho que lá fazemos, e que procuramos também trazer aqui em Portugal e outros países de fala portuguesa. Recentemente estive em Angola, não vou nem começar a falar sobre isso, porque senão vou tomar todo o meu tempo aqui dando testemunhos das coisas boas que Deus tem feito, né? Mas as orações são bênção de Deus nas nossas vidas, e eu creio que Deus sustenta a obra dele por meio das orações dos santos. Por isso, mais uma vez, quero falar com Deus. Vamos fazer isso juntos. Senhor, nós te bendizemos o Cristo Todo-Poderoso, que, tendo dado e derramado a sua vida naquela cruz maldita, ressurge em triunfo daquele túmulo, ressignificando toda a história e trazendo-nos para esta história, formando a sua igreja, juntando homens e mulheres fracassados em seus delitos e pecados, mortos, dando-lhes vida, fazendo deste povo perdido em transgressões, um povo redimido, santificado, que agora se chama igreja, e que ao longo dos séculos tem proclamado o nome do Cordeiro Jesus Cristo.
em nome de Jesus, que manifesta aqui a alegria de estar junto de meus irmãos e irmãs, que expresso a gratidão ao Senhor por este privilégio da graça, que é ver o povo de Deus em todas as partes do mundo, cantando o nome do Cordeiro, o nome santíssimo de Jesus. E nós queremos que Jesus fale conosco nesta manhã, por meio da palavra, por meio deste texto maravilhoso que lemos, que nos conta o relato da ressurreição de nosso Salvador. Que este texto fale conosco, que o teu Espírito fale conosco, que a palavra inspirada impacte o nosso coração, que a glória seja única e exclusivamente do Senhor. Assim nós oramos, confiados na mediação de Cristo e na ação poderosa do Espírito Santo em nosso meio. Amém. Amém. Há um filme chamado Cidadão Kane, e os irmãos aqui me perdoem se isso parecer um spoiler, mas um filme de 1941 já não há mais permissão para que a gente se fala em spoiler. Nesse filme há uma cena muito enigmática, muito marcante, que abre o filme, que é um homem já idoso, nos seus últimos suspiros de vida, usando uma frase dizendo um nome que ninguém conhecia e entendia, porque ele dizia esse nome, ele dizia Rosebud. Rosebud. E o filme todo gira em torno deste símbolo, que é o Rosebud. Um trenó da infância deste homem, que ao longo da sua vida havia conquistado tudo: dinheiro, fama, poder, e nada na sua vida preencheu o vazio que ele sentia no seu coração, e que só a lembrança muito remota da sua infância, simbolizada por aquele trenó, no seu último suspiro, o fazia lembrar. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é completamente diferente da noção de uma vida que parece que teve tudo para no final suspirar com um sentido de perda, de saudade daquilo que não se viveu. Porque no caso do Senhor Jesus Cristo, ele não teve nada. Ele não teve nada. Ele não teve o poder, a influência, o dinheiro, a fama, que poderiam fazer de Jesus uma grande influência em sua nação. Pelo contrário, ele teve a oposição e o ódio dos homens. E mesmo tendo muitos seguidores, estes todos abandonaram. Mas o seu último brado, o seu último suspiro, não foi da saudade de algo que ele não teve, mas foi da conquista, do triunfo, da vitória de quem cumpriu toda a vontade do Senhor. E por isso Cristo veio não para recordar a gente daquilo que a gente perdeu, mas para ressignificar toda a história da gente. Passado, as dores, os pecados e a morte mesmo, que é uma realidade tão terrível na nossa experiência, são ressignificados em Jesus. Ele veio para soprar uma vida nova e um novo significado para a nossa história. Faz 2000 anos que os cristãos celebram a Páscoa. Mas essa é uma festa, os irmãos sabem, muito mais antiga do que isto. Ela tem pelo menos 3.500 anos, começou no período de Moisés. É a Páscoa dos judeus. Foi estabelecida por Deus para o povo judeu como um memorial do livramento que Deus trouxe ao povo da servidão do Egito. Vocês se lembram da história? Era necessário que o sangue do cordeiro fosse aspergido nas portas das casas, e assim o anjo vingador não levaria os primogênitos daquela casa. E isso, afinal, concedeu àquele povo, o povo judeu, uma nova identidade, uma identidade étnica, geográfica, mas acima de tudo espiritual. Passou a ser chamado povo de Deus. E aos judeus foi ordenado que se celebrasse a Páscoa todos os anos. Jesus, como judeu, celebrava a Páscoa. E, de fato, na semana da crucificação do Senhor Jesus Cristo, ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ele foi resolutamente a Jerusalém. Ele foi resolutamente a Jerusalém porque ele sabia muito bem o que ele haveria de passar naqueles dias. Acontece que Jesus, ele ofereceria um novo significado para a Páscoa. Ele ressignificaria a Páscoa dos judeus.
Porque o que aconteceu na história de Moisés e do povo era representado drasticamente naquela festa por meio do sacrifício de cordeiros e apontava para uma redenção que Deus mesmo traria no futuro para o seu povo. E Jesus, ele vai para esta Páscoa como o cordeiro pascal que aspergiria o seu sangue, por assim dizer, nos umbrais das portas, para que aqueles que depositassem fé nele não experimentassem o juízo de Deus, mas fossem redimidos. E o texto bíblico, então, começa a história da Páscoa dizendo que Jesus foi resolutamente para Jerusalém. Todos os evangelhos contam para a gente, bem minuciosamente, como foi esta viagem de Jesus Cristo a Jerusalém, essa celebração da Páscoa. Aliás, é o relato mais minucioso, mais bem detalhado de todos os evangelhos. A última semana do Senhor Jesus Cristo. O clímax dos evangelhos se encontra no relato da Páscoa de Jesus, porque ele foi a Jerusalém para morrer. Aliás, é muito interessante, porque o texto bíblico lá em Lucas, capítulo 9, verso 51, vai dizer para a gente que Jesus Cristo estava com o seu rosto resolvido a ir para Jerusalém. Eu acho curioso esse texto, porque eu fico pensando comigo, como é que se sabe quando alguém tem o rosto resolvido para ir para algum lugar? Eu sei que a minha esposa sabe quando eu estou com o rosto resolvido para ir comer alguma coisa lá na cozinha de casa. Ou quem sabe, quando eu estou com muito sono, ela sabe que eu estou com o rosto resolvido para ir dormir. Mas aqui o evangelista vai dizer para a gente que Jesus estava com sua face resoluta, com o rosto firmado, para ir para Jerusalém. Porque ele sabia bem a missão que ele tinha diante de si. E o evangelista faz questão de nos dizer que ele abraça esta missão, que ele vai ao encontro dela, que ele assume para si o peso da missão que lhe estava reservada. Ele não foge da sua missão, ao contrário, ele vai direto, mergulhando ao encontro de sua missão. É interessante porque no mundo dos esportes, às vezes há no momento do jogo algo que é tão decisivo que enseja a oportunidade de que os heróis apareçam. Como sou brasileiro, vocês sabem, gosto muito do futebol e eu já vi alguns dos meus jogadores favoritos marcando esses momentos históricos, de finais de Copa do Mundo, por exemplo. Mas eu sei que vocês portugueses também gostam de futebol, e se eu puder fazer essa referência, eu me lembro de um jogo que foi muito interessante em 2013, na repescagem da Copa do Mundo, em que Suécia e Portugal jogavam, e o Cristiano Ronaldo, aquele danado, me marca 3 gols. E no final daquela partida, ele dizia para todos, eu estou aqui, eu estou aqui. E essa frase de Cristiano Ronaldo, de alguma maneira, ficou marcada na sua própria história, e ajuda a gente a entender a importância de alguém que comparece na hora mais decisiva e mais importante da história. E o evangelista, então, quer dizer para a gente que Jesus, quando estava resolvido ir para Jerusalém, ele estava absolutamente resoluto, este era um gesto definitivo, ele estava em pleno cumprimento da sua missão, ele não fugiria da sua chamada, ele não se viu paralisado pela rejeição, pelo medo, pelo temor dos homens, ele estava seguro de que era uma missão muito difícil, é verdade, a tarefa que ele tinha diante de si era muito difícil, mas ele haveria de enfrentá-la resolvidamente. Jesus carregaria sobre os seus ombros o peso do pecado dos homens e mulheres do mundo inteiro. Pensa um pouco nisso. Pensa nos seus próprios pecados. Pensa na sua própria trajetória. Há uma cena muito emblemática da filosofia, da mitologia grega, que é aquele titã chamado Atlas, carregando o globo nos seus ombros. Mas é interessante, porque na história, realmente, na mitologia, ele carrega a abóboda do céu como um castigo por ter sido derrotado por Zeus em uma batalha. Mas a história das Escrituras nos diz que Jesus, ele carrega sobre seus ombros os pecados em toda a sua densidade,
em toda a sua perversidade, em toda a sua impiedade, em toda a sua transgressão, em toda a sua inimizade com Deus, em toda a sua feiura, nas trevas que o pecado representa. Ele carrega isso nos seus ombros. Ele carrega nos seus ombros. E ele o faz resolutamente. Resolutamente. No Evangelho de João, capítulo 10, numa certa altura, ele dirá que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para depois a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente, eu voluntariamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também autoridade para reaver a minha vida. Então, dessa mesma maneira, de forma resoluta, Jesus, ele sai daquela Páscoa, ele passa pelo jardim e ele entrega-se, o texto bíblico nos dirá, aos seus captores. Eles não poderiam manietá-lo se assim ele não o permitisse. Ele entrega-se aos seus captores. E ele entrega-se à cruz. À cruz. Nós ouvimos sobre a cruz nestes dias. Este lugar terrível. Este flagelo horrível que foi imposto ao Senhor Jesus Cristo. Mas é tão importante nós compreendermos que o texto bíblico nos ensina que até mesmo a sua morte é algo que ele assumiu para si como sua missão. Quer dizer, ela não foi imposta ao Senhor Jesus Cristo pela traição de Judas. Ela não foi imposta pelos governantes romanos. Ela não foi imposta pelo juízo de Caifás e de Anás e dos sacerdotes. É verdade que todos esses tiveram parte nisto. Ela não foi imposta pelo soldado que quebrava os joelhos dos demais condenados na cruz. Não. O texto bíblico registra, e isto é muito importante, que desde o rosto resoluto do Senhor Jesus Cristo, a sua ida ao jardim, a sua entrega aos captores, e ainda mais, o fato de que Ele mesmo inclina a sua cabeça para expirar e entregar a sua vida e morrer, até a morte de Cristo. Quer dizer, o seu último suspiro é uma decisão consciente, resoluta do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós somos informados, então, que neste ato terrível da crucificação, o céu se escureceu, foi tomado por densas trevas. Há uma alusão aqui ao profeta Amós, no capítulo 8, versos 9 e 10, que diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Que dia terrível que foi aquela sexta-feira. E que dia mais sombrio foi o sábado. O sábado. Interessante, a Escritura quase não fala daquele sábado. Nós temos o registro da sexta-feira, temos o registro do domingo, mas aquele sábado, aquele é um sábado lúgubre, é um sábado de trevas, tenebroso. João disse que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como que do unigênito do Pai. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E naquele sábado, esta realidade gloriosa do Senhor Jesus Cristo estava em absoluto silêncio, sepulcral. Aquele que é a palavra antes do tempo, a voz que moldou o abismo, o sopro que deu vida ao barro, o fogo que ardeu no Sinai, a coluna que guiou no deserto, a mão que escreveu sobre a pedra, o Deus que falou pelos profetas, o pastor que resgata as suas ovelhas, o noivo que vem para sua noiva.
Criador entregue na mão de criaturas. O legislador julgado por transgressores. O santo contaminado pelo pecado. A luz foi fixada nas trevas. E o sustentador do universo, ele agora está sustentado em um madeiro. O verbo foi silenciado por um grito. O rei foi coroado com espinhos. O Senhor da glória, Cristo, ele foi crucificado lá no Gólgota. E Jesus de Nazaré morreu. Jesus morreu. Ele expirou. E ele bradou daquela cruz dizendo: está consumado. É interessante que quando a gente lê o Evangelho de João, ele vai explicando para a gente como uma testemunha ocular e alguém que estava muito perto da cruz, que tudo aquilo fez muito sentido para ele. Ele lembrou-se das palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele disse que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos das autoridades, fosse castigado, crucificado e morto. E ele entendeu, quando ele ouviu aquele brado final na cruz: está consumado. Que quer dizer, a dívida está paga. A redenção está completa. A obra e a missão para a qual Cristo veio resolutamente está terminada. O escrito de dívida de seres humanos caídos foi cancelado e crucificado naquela cruz junto de Jesus. Sabe, quando Jesus anuncia está consumado, o que ele está declarando é que tudo quanto ele fez ao longo de toda a sua vida, e ainda mais, naquelas horas finais e na sua própria morte, que tudo isto é suficiente para Deus, e que com isso ele paga de modo cabal e completo a dívida dos homens, aqueles por quem ele veio morrer. É uma obra completa, por isso ele diz, está consumado, é completa, é uma obra perfeita, definitiva e completamente aceitável aos olhos do Pai. Jesus diz, está consumado. E com isso ele declara que esta vida que ele viveu, santa, sem pecados, sem manchas, sem nódoas, sem nesgas de pecado, que a vida sem defeito, impoluta, significava a justiça de Deus em nosso favor. E então esse suspiro final de Jesus, a vida que ele deixa para trás, com seu corpo partido, aquela morte no madeiro maldito, é a justiça de Deus em nosso favor. E sabe uma coisa? Essa morte de Jesus é um grande plot twist na história da humanidade, porque o que parecia talvez o triunfo de Satanás, o triunfo dos romanos, o triunfo dos judeus, o triunfo de Judas, foi a grande derrota de todos eles. Seres humanos escravizados pelo pecado, culpados, mortos, foram libertos, foram exonerados da sua culpa, porque Cristo recebeu no seu corpo a culpa de pecadores. E ele se fez assim vigário da nossa alma. É por isso que Jesus ressignificou a Páscoa, entende? Isto é a ressignificação da Páscoa dos judeus, porque ele com isso coloca fim a todo o sistema religioso dos judeus. Não seria mais necessário que cordeiros imperfeitos, por meio de sacerdotes imperfeitos, fossem levados em um templo construído por mãos humanas, para que fossem sacrificados, e assim significar o derramamento do sangue do inocente em favor do culpado. Não precisava mais de um sumo sacerdote, que até mesmo para adentrar aquele lugar santíssimo, tinha de ir com uma cordinha amarrada na sua perna, porque caso tivesse algum pecado, ele precisaria ser puxado de volta, já morto. Não. Todas as coisas que indicavam a separação do Deus Criador, Santíssimo, e dos homens pecadores e alienados da presença de Deus, todas estas coisas foram partidas, foram quebradas e agora ressignificadas em Jesus Cristo. Ele morre como um cordeiro pascal,
para fazer redenção, para fazer expiação por nós, para receber sobre nós, de forma imputada nele, os nossos pecados, de modo que ele possa imputar sobre aqueles que têm fé nele a sua justiça. Isto é a ressignificação da Páscoa. Neste evangelho, a última palavra não é o suspiro da perda, mas um brado de vitória. Jesus então ressignifica passado, dor, pecado e a própria morte. E os cristãos entendem isto. E nós cristãos celebramos isto. É por isso que a cada domingo, nós, como irmãos, nos achegamos a um lugar assim como este. Nós somos levados de volta à cruz, nós voltamos ao Evangelho, nós tomamos a ceia do Senhor, nós celebramos a Páscoa. A cada vez que tomamos a ceia, todos os anos nós, neste período da Páscoa, somos transportados de volta àqueles dias. A Páscoa não dos judeus, mas a Páscoa do Cristo. O Cristo vitorioso. E eu quero, nesta breve introdução, dizer que a história estava só começando. Estava só começando. E o texto que eu li há pouco, em Mateus capítulo 28, verso 10, é um texto maravilhoso. É um texto sensacional. É um texto histórico e que divide a humanidade. Quer dizer, homens e mulheres até hoje entram em grande tensão por causa do registro desse texto. Ele é de fato muito escandaloso, se nós o considerarmos na crueza da veracidade que ele nos traz, porque ele está dizendo que um homem morto, Jesus o Nazareno, ele levanta daquele túmulo, ele ressuscita de entre os mortos. E ele nos conta, então, começando com a realidade da morte, de que Jesus estava morto e sepultado num grande túmulo, selado com uma grande pedra, morto. Ele foi baixado daquela cruz, onde ele havia sido crucificado nu. Foi limpo, foi tratado com perfume e unguento, envolto num pano de linho, e levado para um túmulo frio, de pedra, e deixado ali, totalmente sem vida. Estava morto. Seu corpo estava sem vida, seu rosto estava lívido, caído, amortecido, pálpebras paralisadas, seus olhos e pupilas estáticos, fixos, a sua boca e narinas sem a respiração, seus pulmões vazios de ar, seu coração já não bombeava mais sangue, suas artérias e veias não pulsavam mais, as suas atividades cerebrais cessaram, seu tronco cerebral cessou as suas funções, não haviam sinais nervosos nos seus neurônios, eles não emitiam mais aqueles pulsos elétricos que mantêm o nosso cérebro e o restante do nosso corpo em funcionamento. De repente, as imagens da história, da trajetória, da vida, desaparecem da sua mente, a sua consciência se apaga, tudo se escurece, a luz foge dos seus olhos, seus músculos ficam enrijecidos, a sua pele fica fria, o seu corpo é um peso morto. Jesus está morto. E naquele então, Shabá, naquele sábado, no final dele, já na manhã do domingo, o texto nos diz que aquelas mulheres, algumas Marias, elas foram até o sepulcro, foram até o túmulo. E no outro evangelho, o evangelho de Lucas, nos é dito que elas tinham preparado alguns aromas para colocar ali no corpo do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos nos diz que um grande terremoto estremeceu a terra. Os soldados que guardavam o túmulo ficaram assim espavoridos. Eles não podiam entender o que estava a acontecer ali. Eles não tinham revelação de Deus, então ficaram desesperados. Eles deitaram no chão, fizeram-se de mortos. E aí aparece um ser angelical. Atente para o registro de Mateus 28. Um ser angelical aparece àquelas mulheres. E o texto vai nos dizer que elas também ficaram com medo. Imagino que se um anjo, na sua forma natural, aparecer aqui diante de nós, provavelmente nós ficaremos também espantados. Há muitas descrições do aspecto dos anjos. É verdade que, em algumas ocasiões, eles se parecem conosco, com seres humanos, mas normalmente são seres gloriosos. E o aspecto deste anjo, aqui o texto bíblico nos conta, era bastante impressionante. Embora Marcos nos diga que ele fosse parecido com um jovem, aqui o evangelho de Mateus nos diz que ele parecia um relâmpago, era tão glorioso, que havia um brilho especial nele, um fulgor especial nele, e que revelava que aquele jovem que lá estava era mesmo um mensageiro da parte de Deus.
Suas vestes eram brancas, talvez semelhantes a como as vestes do próprio Senhor Jesus Cristo ficaram quando ele foi transfigurado. Lembra? O texto bíblico diz que Jesus, quando foi transfigurado naquele monte, teve as suas vestes transformadas de modo que elas ficaram tão brancas que nenhum lavadeiro na terra poderia as alvejar daquela maneira. É suposto que aqueles anjos, ou aquele anjo que ali se manifestou, tivesse assim uma vestimenta que fosse também tão impressionante, de modo que as mulheres ficaram assustadas. E é necessário então que ele as acalme. Calma, gente, fica tranquila. Fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas. E eu quero que você atente uma coisa. Quando ele fala de Jesus para aquelas mulheres, ele o identifica como aquele que foi crucificado. Se você atentar para o texto, em Mateus 28, você verá que eles dizem assim sobre Jesus. Aquele que foi crucificado. Vejam só. Imagine o espetáculo que foi aquela crucificação, não só diante dos homens, mas diante dos anjos. A terra ficou entenebrecida. Houve comoção entre os seres angelicais. E agora o anjo, quando fala de Jesus, o chama de crucificado. Porque eles viram, eles testemunharam o horror da cruz. Estes seres que servem a Deus, que são mensageiros de Deus, que assistem na presença dEle, que muitos deles têm a missão de simplesmente clamar a santidade de Deus e fazem no dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, como os serafins o fazem. Estes anjos, como também diz a Escritura que há uma multidão da milícia celestial, indicando para a gente que são muitos e muitos anjos, talvez milhões de anjos, eles viram o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, eles clamam dos céus, de modo que se podia ouvir na terra, glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Estes mesmos anjos agora ouviram o horror da crucificação. Eles testemunharam a vileza dos homens que crucificaram Jesus, o ódio daqueles que perfuraram as suas mãos e os seus pés. Jesus, que é o Criador dos anjos, e eles foram contidos, eles nada podiam fazer. E anjos são guerreiros. Há muitas situações em que anjos são enviados para proteger homens, ou para guerrear contra homens, como por exemplo na ocasião em que eles cegam aqueles homens lá em Sodoma e Gomorra, e depois descem com fúria divina, não é, para matar todos os habitantes daquela cidade, ou naquele acampamento dos assírios contra o povo de Jerusalém, na época do rei Ezequias, em que anjos se manifestam ali como guerreiros, e também matam aqueles homens todos. Imagine estes anjos agora, diante do seu próprio Criador, sendo levados àquela cruz, contidos. Que visão dolorosa para eles. E eles chamam agora Jesus de aquele que foi crucificado. Porque esta é uma insígnia, esta é uma marca de Jesus, que nem no seu corpo glorificado o deixou. Jesus tem cicatrizes nas suas mãos humanas glorificadas, que foram tocadas e vistas pelos seus discípulos. As cicatrizes que contam a história do Redentor. E eu imagino que essa marca, o crucificado, permanecerá eternamente também na mente desses anjos. Porque quando a gente lê o texto lá em Apocalipse, eles repetirão esta expressão dizendo que digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria, honra e glória. Mas aqui no nosso texto, estes anjos agora, eles foram designados, dentre muitos milhões e milhões de anjos, para dar uma boa notícia. Eles são mensageiros e dão boas notícias. E a notícia era, olha, o crucificado que vocês procuram, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não é mais um cadáver que entraria em um processo de decomposição, que apodreceria naquela tumba escura. Não. Jesus, o Nazareno, está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E num instante, e a gente não sabe como isso se deu, corpo e alma estavam novamente jungidos.
O coração dele voltou a pulsar e pulsar forte, jorrando sangue por suas artérias e veias. O seu cérebro e sistema nervoso voltaram a cintilar com uma energia vital. Seus músculos, agora irrigados, foram contraídos, lhe deram um impulso e força para que as suas pernas se levantassem daquele lugar. Suas mãos e pés fortalecidos, seus olhos já se abriram e viram novamente as cores. Jesus se levanta, o texto diz. Ele que havia sido carregado para dentro daquele túmulo, ele agora sai com seus próprios pés, andando, naquela manhã de domingo. É isto que o anjo está a dizer às mulheres, que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo, e que agora elas, mulheres, eram chamadas para serem as testemunhas disso. Venham ver dentro do túmulo, conforme ele disse que aconteceria. Ele está vivo, ele já não está mais morto. Olhem, está vazio, o túmulo está vazio. Os anjos diziam àquelas mulheres. É muito deprimente quando nós temos de sepultar uma pessoa amada. Nós lemos um trechinho de 1 Coríntios capítulo 15 aqui. A morte é uma inimiga terrível. Ela rouba de nós a nossa própria vida. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo vai passando e nós mesmos vamos morrendo aos poucos. Nós vamos envelhecendo, nós vamos entrando em alguma forma de decadência, né? E às vezes a gente demora um pouco para entender isso. Eu sei que eu demoro um pouco para entender isso. Às vezes eu acho que eu tenho 20 anos ainda, e que sou capaz de fazer as coisas que eu fazia quando tinha 20 anos. E mesmo depois de uma cirurgia na coluna, eu gosto de me convencer que sou capaz de subir numa árvore com agilidade, que sou capaz de correr uma grande distância, quando talvez depois de alguns metros as dores e as câimbras já começam a denunciar que nós estamos assim nesse processo de decaimento. Nós estamos partindo, nós partiremos. E ver a morte se assenhorar das pessoas que nós amamos, entenebrece a nossa vida. Isso é algo duro e é pesado e é deprimente. Não importa se trata-se de alguém já muito idoso ou que tenha sido acometido por uma grande enfermidade, nós choramos a perda, nós choramos a tragédia, nós choramos a própria realidade da queda que vai corroendo a vida de dentro da gente. E a morte, ela faz isto, ela rouba a nossa vida, e isso é terrivelmente deprimente. Mas aqui nós estamos diante daquele que reassumiu a vida, a primícia daqueles que ressuscitaram. Jesus Cristo, o crucificado, ele está vivo. Eu acho muito interessante os museus. Aqui nesta terra há muitos museus. O Brasil é mais pobre de museus. Mas sabe, os museus são, na verdade, grandes cemitérios. Eles são grandes cemitérios. Eles mostram uma glória que fenece. Eles mostram a história de grandes governantes, de grandes reis. Basta irmos à abadia de Westminster, ou mesmo em algumas das igrejas aqui desta cidade, não é, onde reis e rainhas estão sepultados. E toda a sua glória, toda a sua história, toda a sua trajetória, não importam os ornamentos que se usam nos seus túmulos, tudo isso se apagou para sempre. Quer dizer, até que Jesus volte, esses corpos estão lá, em putrefação. Os museus são cemitérios. Mas Cristo está vivo. Cristo está vivo. Com Jesus não foi assim. Ele venceu este inimigo terrível. Ele venceu a morte. O túmulo dele permanece vazio. E isto é um anúncio eloquente da evidência do triunfo da causa de Cristo. O anjo chamou aquelas mulheres para verem um túmulo vazio, como Jesus mesmo havia prometido. Ele disse que ele reassumiria a sua vida, e de fato isso aconteceu. É muito interessante, porque no mundo antigo as mulheres não seriam as testemunhas mais óbvias.
E esse é mais um fato que evidencia a veracidade do relato das Escrituras. Os evangelistas, eles contaram a história exatamente como ela aconteceu. E aí o texto segue dizendo que quando elas viram aquele túmulo vazio, sabe o que elas fizeram? Elas correram. Elas correram. Elas primeiro, daquela condição de espanto, agora elas sentem uma alegria tão profunda, que elas precisam compartilhar com seus amigos, com os discípulos do Senhor Jesus Cristo, aquelas notícias, e elas correm literalmente em direção aos discípulos. É interessante que lá no Evangelho de João, a gente é informado que quando Pedro e João haviam sido também comunicados de que o túmulo estava vazio, eles correram para lá. E é curioso também como João faz questão de registrar que ele foi mais rápido do que Pedro. E eu fico pensando comigo, porque acho que todos sabem aqui, imagino que aqui seja a mesma coisa, mas a idade mental do homem para naquilo que a gente chama de quinta série. Isso significa que nós, homens, não evoluímos muito mais depois disso. E eu me lembro muito bem de uma ocasião em que, aqui em Portugal mesmo, e eu conto isso para minha própria vergonha, eu estava em Óbidos com um amigo muito querido, que hoje é pastor também, Daniel Gardner, e de repente, embora estávamos ali com outros pastores, com pompas e circunstâncias e tudo, sem nenhuma razão aparente, eu digo para ele, quem chegar no carro primeiro é o vencedor, e saio correndo em disparada, e isso foi uma loucura por si só, mas ele também correu, e de repente 2 pessoas correm no meio daquela praça de Óbidos, passando por pessoas de todo tipo, e os policiais já nos olhavam com caras feias, e quase que eu caio na chegada final ali, quando vou me aproximando do carro, e pronto, eu acabei vencendo aquela corrida. E qual foi meu prêmio? Foi só dizer que eu venci a corrida. Foi poder dizer e poder contar essa história tantos anos depois, para me gabar do meu amigo de que eu corria mais do que ele. Mas é muito interessante como João e Pedro correm não tanto por este motivo. O que os levou não foi essa sanha de se mostrar melhor do que o outro, mas era a ansiedade de conferir aquelas notícias. Gente, atente para isto não é coisa de pequena importância. O Senhor que havia anunciado que morreria, que entregaria a sua vida, uma mensagem que eles não haviam compreendido, eles julgavam que era talvez algo figurado, eles acreditavam realmente que seriam reis políticos sobre Roma e sobre todo o resto do universo, criam que Jesus era o Cristo, é verdade, mas não podiam imaginar que o trono do Cristo era uma cruz, e agora, com a morte do Senhor Jesus Cristo, sentiam-se completamente derrotados, mas quando chega a notícia de que ele estava vivo, eles correm, eles querem ver com seus próprios olhos, eles precisam encontrar-se com o seu Salvador, e aquilo tudo era tão surpreendente e tão emocionante, que eles se lançam ali, não é como garotos, correndo na direção daquele túmulo. Imagine só, nós, quando recebemos a notícia terrível da perda de alguém, se por acaso ouvíssemos que essa pessoa está viva, isso nos causaria tanto espanto e até mesmo incredulidade. E eles precisavam ver. E eles chegam lá, assim como aquelas mulheres. E as mulheres viram, elas correram e encontram-se com o próprio Senhor. O texto nos diz. Elas se deparam com Jesus. E o texto então nos diz que elas, ao verem Jesus, elas caem aos seus pés, que elas oferecem culto a Jesus, que elas adoram o Senhor Jesus Cristo, e que reação apropriada, diga-se de passagem, porque o Cristo ressurreto é digno mesmo de toda a adoração, de todo o reconhecimento, do feito de Deus na vida dele, do fato de que ele mesmo sendo Deus, ele pode ressurgir dentre os mortos, ele pode reclamar para si de volta a sua vida, ele pode demonstrar por meio da sua ressurreição o triunfo da sua causa, que a missão dele de fato havia sido consumada, e que agora ele ressuscitava para que pudesse comunicar a todos nós esta justiça que ele conquista em nosso favor. Então as mulheres, elas adoram, elas caem aos seus pés, elas precisam dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és digno de todo louvor, Senhor, tu és mesmo aquele quem tu disseste que eras o tempo todo, que tu és o Deus eu sou, o Deus que criou todas as coisas, o verbo eterno de Deus, e estou a teus pés. Elas adoram o Senhor Jesus Cristo. Sabe, o ser humano, ele foi feito para adorar. Ele foi feito para prestar culto a Deus. Não há resposta mais apropriada a um homem e uma mulher que são beneficiários da graça divina do que cair aos seus pés.
Sabe quando Jesus diz àquela mulher samaritana em João capítulo 4, verso 23, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Ele usa uma palavrinha interessante para adoradores, que significa pessoas que se curvam em reverência e em amor. E é precisamente o que essas mulheres fazem. Esse é um gesto de reverência, esse é um gesto de respeito, esse é um gesto de acolhimento, esse é um gesto que diz, eu creio, é um gesto de fé, é um gesto de humildade. Há uma conotação física, que é o curvar-se, que é o ajoelhar-se. E aquelas mulheres, elas caem aos pés do Senhor Jesus Cristo, num gesto de submissão, de amor, porque elas sabiam agora quem Ele era. Um gesto de devoção e de afeto. Elas encontram-se com Jesus. E Jesus recebe a adoração. Elas agarram os seus pés e Jesus recebe o culto. E sabe o que Ele diz a elas? Ele diz assim, na nossa tradução está salve. Mas esta expressão pode ser também interpretada com alegre-se. Alegrem-se. Alegrem-se. Não tenham medo. Avise os irmãos, diz o Senhor Jesus Cristo, que eu estou vivo. Eu estou aqui. Eu estou convosco. Quando Ele diz alegrem-se, Ele está dizendo assim, eu sou Cristo. Eu ressuscitei dentre os mortos, conforme eu prometi que faria, conforme eu havia dito que faria. Alegrem-se. Eu vim para morrer, é verdade, mas eu também vim para retomar a minha vida das garras da morte. E eu vim para oferecer esta nova vida a vocês, minhas filhas. Alegrem-se, porque eu venci a morte, e em mim vocês também vencerão a morte. Eu venci o pecado, e em mim vocês vencem o pecado. Eu satisfiz a justiça do Pai, e em mim vocês recebem esta justiça. E note que o texto é concluído com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos. Avise os meus irmãos que eu estou indo para eles. Sabe o que Jesus está a fazer? Ele está a lembrar aquelas mulheres que nele, em Jesus, no Cristo ressurreto, todos aqueles que têm fé em Cristo, são feitos irmãos, são feitos filhos de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. Esta não é uma expressão do nosso evangeliquez somente. A gente tem muitas expressões do evangeliquez. O pastor Tiago Cavaco esteve lá no Nordeste brasileiro, né, e com aquela multiplicidade de realidades das igrejas brasileiras, nós temos ali uma coisa que é bem pulverizada, os irmãos já devem saber disto, não é? Com muitas tradições diferentes, e ali a gente tem muito evangeliquez, a gente usa muito expressões, não é, que às vezes elas saem da nossa boca, meio parecido com o que a ex-presidente do Brasil fazia, a Dilma Rousseff. E às vezes a palavra chega antes do pensamento, né? E às vezes a gente fica sem saber depois o que dizer. Algumas orações que a gente faz, e a gente se vê muito no nosso mundo evangélico, são assim também, né? As pessoas falam, mas depois é que tentam conectar suas palavras com o seu pensamento. E é por isso que não é raro nós usarmos o nome do Senhor, ou alguns desses jargões das Escrituras, como vírgula. Já viu alguém que diz assim, Senhor, obrigado, Senhor, porque Senhor, Tu és Senhor, bondoso Senhor. A gente faz muito isso. Imagina se eu falasse com o pastor Tiago Cavaco desse jeito, obrigado, Cavaco, porque Cavaco, você Cavaco, um amigo Cavaco, que Cavaco me convidou Cavaco para essa igreja Cavaco. Não é assim que a gente conversa uns com os outros, mas às vezes a gente quer falar assim com Deus, porque o nosso evangeliquez brasileiro é cheio dessas coisas. Não é? Imagino que aqui vocês não sofrem desse mal, mas nós machucamos muito a língua portuguesa, peço já desculpas a vocês por conta disso, mas fazemos isso, e usamos esses jargões, os nossos jargões evangélicos. E irmão se tornou um jargão evangélico. Assim como aleluia, como glória, como tantas outras expressões que têm um significado muito bonito nas Escrituras, mas que por vezes nós usamos assim. Mas Jesus, que ressignifica as coisas, quando Ele usa essa expressão, Ele está a dizer de algo profundo, profundo, de uma realidade que Ele, naquela cruz, e que Ele, saindo daquele túmulo, realiza e que produz um fenômeno impressionante e mundial. Nós temos irmãos, nós temos seres humanos profundamente amados por Jesus, profundamente amados por Deus, que em Cristo são feitos
filhos do Altíssimo, que ganham uma nova identidade, cujas histórias pregressas, às vezes marcadas por fracassos, por atos vergonhosos, por pecados grosseiros, essa história é apagada. Não no sentido dos seus efeitos, porque muitas vezes sentimos ainda os efeitos dos nossos maus atos, mas no sentido da nossa culpa diante de Deus, já não temos mais culpa. E nós agora temos uma nova história, uma nova vida, uma nova identidade e uma nova família. Uma nova família que se chama igreja, a eclésia, a reunião dos santos, seres humanos profundamente amados por Deus, que são chamados a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a orar uns pelos outros, a servir uns aos outros, a usar os seus melhores dons e talentos para edificar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a desfrutar de um relacionamento uns com os outros, que é cheio de significado espiritual, porque vem daquela cruz maldita, e mais ainda, vem da ressurreição do Deus verdadeiro, do Filho de Deus, do Deus Altíssimo, Jesus o Nazareno. Avisa os irmãos que eu terei com eles, eu vou me encontrar com eles, e a cada domingo, a cada reunião do povo de Deus, a cada ajuntamento dos santos, a cada vez que orações são levantadas diante do Senhor Jesus Cristo, Ele se encontra, Ele vem ao nosso encontro pela palavra, Ele vem ao nosso encontro por meio da ordenança, da ceia do Senhor. O Tiago entende porque eu olhei para ele. Ele vem ao nosso encontro por meio do sinal do batismo, por meio das coisas ordenadas, deixadas, para que a igreja pudesse se juntar como um povo só, homens, mulheres, idosos, crianças. Ouvi aqui o pastor Tiago a falar das crianças, muito bem-vindas ao culto, é tão bom ter crianças aqui conosco, que podem ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos agora estão unidos. Eu queria caminhar para algumas conclusões. Sabe, uma das concepções assim mais sensacionais que as Escrituras trazem para a gente, no livro de Apocalipse, é a concepção do Cristo Todo-Poderoso. A expressão Pantocratos é usada, e depois os medievais tentaram traduzir esta imagem do Cristo Pantocratos, quer dizer, o Cristo Todo-Poderoso, por meio das suas artes pictóricas, nenhuma delas capaz de transmitir o que a palavra transmite, que é o Cristo assentado no trono, um trono de glória, todo-poderoso, adorado por anjos e por homens. Esta é a imagem que nos é trazida no livro de Apocalipse. E eu quero dizer uma coisa a todos nós nesta manhã, que só a nossa fé, a nossa crença na ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, só a nossa fé que faz de nós irmãos que podem olhar para Cristo não derrotado, mas como todo-poderoso. O Cristo em quem nós cremos é aquele que levantou da morte, que saiu andando daquele túmulo, que ascendeu aos céus, que assentou-se em um trono de glória e que promete que um dia volta para resgatar todo o seu povo para junto de si. Então, este túmulo vazio não é apenas um instrumento, uma lembrança solene da nossa fé, mas é uma convocação. Porque o Cristo ressurreto está vivo. Ele continua a falar. E Ele continua a chamar homens e mulheres. Ele continua a consolar seres humanos. Ele promete que um dia Ele voltará. E assim a gente pode olhar para Jesus, não como aqueles que admiram uma glória evanescente em uma peça de museu, mas como discípulos daquele que os anjos chamam de o que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. E eu quero trazer então alguns pontos finais. Primeiro, esta ressurreição, ela é vital para a nossa fé. Para a nossa fé. E se porventura nós temos qualquer pessoa aqui que ainda não expressou essa fé no Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que você deve fazê-lo hoje. Você deve fazê-lo agora. Porque a fé cristã, ela não se repousa sobre ideias, mas sobre fatos. Um fato histórico determinante, testemunhado por muitos.
registrado na história, que é a ressurreição de Jesus de Nazaré. Os apóstolos, as mulheres, os discípulos e até mesmo aqueles soldados romanos, todos estes testificam que Jesus está vivo. Está vivo. Aliás, uma brincadeira que faço com as crianças lá em nossa igreja, quando faço aqueles quiz bíblicos e pergunto a eles quem é o homem mais velho das Escrituras. E muitos dizem, é Metusalém, que viveu 967 anos. Assim, este é o segundo mais velho das Escrituras, porque Jesus de Nazaré tem mais de 2000 anos. Ele está vivo, como homem, como ser humano. Ele ressuscitou e ascendeu a um trono de glória. E se você está aqui e ainda não colocou sua fé no Senhor Jesus Cristo, creia que este Deus, que também é homem, estando vivo, promete vida eterna. Ele promete uma ressignificação da sua vida, da sua história, uma reconciliação sua consigo mesmo, uma reconciliação sua com as pessoas ao seu redor, e muito mais do que isso, uma reconciliação sua com o seu Criador, com Deus. E Jesus, então, está a ensinar a todos nós que nós podemos confiar nele, entregar a nossa vida a ele, entregar os nossos pecados a ele, nossa história a ele. Nós somos todos chamados a vir a Cristo. Mas, em segundo lugar, a ressurreição é vital para a nossa justificação. O apóstolo Paulo nos diz isso, no capítulo 4, verso 25 de Romanos. Isso significa que se nós temos crentes que ainda lutam com a sua culpa, e que tentam compensar os seus erros ou os seus pecados com seus próprios esforços, entenda que em Cristo nós somos justificados. Ele morre justamente por esses pecados. Ele ressuscitou para nos declarar justos diante de Deus. Então pare de lutar para ser aceito, pare de lutar para tentar se encaixar. Em Jesus esse veredito já foi dado, a obra está consumada e, portanto, você está justificado diante de Deus. Mas ainda mais, a ressurreição, em terceiro lugar, ela é vital para a nossa ressurreição futura. Nós lemos aqui um trechinho de 1 Coríntios capítulo 15. Então você que talvez tema a morte, ou que talvez viva a sua vida como se ela se resumisse a esta vida aqui. Nós ouvimos que isto seria uma condição muito miserável. Olha para esse túmulo vazio. Olha para o túmulo vazio de Jesus. Porque se você está em Cristo, a sua ressurreição é uma promessa da qual você deve se apropriar. Que você vai receber um corpo novo, uma vida nova, uma alma redimida, um mundo redimido. É o que espera todos aqueles que creem em Cristo. Nós lemos aqui em Isaías capítulo 65. Confie no Senhor Jesus Cristo, porque isso vai te ajudar a passar pela enfermidade, isso vai te ajudar a passar pelas provações, isso vai te ajudar a passar pelas durezas da vida, aquilo que a gente chama no Brasil, pelos perrengues, as lutas que a gente enfrenta, que são duras, que às vezes se impõem sobre nós, que às vezes nos deixam ansiosos, que às vezes nos deixam assim com a sensação de que não temos para onde ir, que não temos solução. Nós podemos olhar para Jesus, para aquele túmulo vazio, para a vida eterna futura que nos aguarda, e isso enche o nosso coração de esperança, de que os infortúnios, que as dificuldades, que as lutas dessas vidas, elas são passageiras, elas são coisas muito pequenininhas. É por isso que o apóstolo Paulo diz isto, que as coisas que estão aqui diante de nós, que às vezes parecem nos sufocar tanto, elas não são nada diante da eternidade que nos está assegurada em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ainda, em quarto lugar, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela é vital para isto que nós fazemos aqui, o ajuntamento da igreja, o culto. Nós somos chamados a cada domingo, a cada reunião, a cada vez que o povo se junta para cair aos pés de Jesus, como fizeram aquelas mulheres. Às vezes a gente chega no culto um pouco distraído. Às vezes a gente chega no culto porque a gente quer ver os amigos. E não há nada de errado em ver os amigos. Nós amamos as pessoas e queremos estar junto delas. Mas eu quero lembrar você que as mulheres, elas queriam estar com Jesus, aos pés dele. Os anjos, eles adoram Jesus o tempo todo. E você, cristão, é chamado, é convidado a se juntar à adoração dos anjos. E a proclamar Jesus, a cantar o nome de Jesus, a se encantar com a beleza do nome de Jesus, a se lançar aos pés de Jesus com devoção, com amor, com graça, com alegria.
caia aos pés de Cristo, adore com alegria no seu coração, porque esse é um outro ponto. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo deve dar-nos alegria, por isso ele saúda aquelas mulheres dizendo, alegrem-se. Então se a gente vive, quem sabe, abatido, murmurando, consumidos por ansiedades, nós podemos ouvir a voz daquele que ressuscitou dizendo, alegrem-se. Isso não é um conselho, é uma convocação. Jesus venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele venceu e ele nos chama para essa vida vitoriosa nele. Por isso a nossa vida é alegre. Por isso a vida cristã, a vida do crente é alegre, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Nós podemos nos alegrar porque nossa vida tem significado e ela tem um destino certo. E por fim, a ressurreição deve levar-nos a evangelizar, a anunciar Jesus. Você que já crê, a ressurreição não é só um consolo para a nossa alma, mas é uma missão para você. É você contar a história daquele que ressuscitou para outros. O apóstolo Paulo fazia isto. Alguns ouviam-no com curiosidade, outros ouviam-no com rejeição, outros ouviam-no com alegria e recebiam a salvação. Ele esteve em Atenas, não muito longe daqui, lá naquele Areópago. E quando ele tocou no assunto da ressurreição, pronto, muitos desanimaram. Isso parecia ferir a lógica dos filósofos. Isso parecia fugir à ideia de que nós somos destinados a viver e a morrer e depois tudo se acaba. A ressurreição é um ensino contraintuitivo, mas é um ensino divino das Escrituras, registrado para nós como uma maneira de nós anunciarmos a boa nova do Evangelho, que só faz sentido para um mundo caído porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. E é o Cristo vivo, lá daquele trono de graça, que governa sobre toda a sua igreja, que chama homens e mulheres ao arrependimento hoje, que chama homens e mulheres à fé hoje, chama homens e mulheres a dependerem dele hoje. É esse Cristo que nós precisamos anunciar, o Cristo vitorioso, o Cristo que vive, que pode ressignificar a nossa história, que pode dar um novo sentido para todos nós, que é o que nos traz aqui neste lugar. Então, nós devemos fazer de Lisboa o nosso campo missionário, e anunciar a toda a alma, a todas as pessoas, que Cristo vive. Se nós sairmos agora pelas ruas, sabe o que nós veremos? Como Jesus viu aquelas pessoas que eram como ovelhas cansadas, que não têm pastor, estavam cansadas e sobrecarregadas. Essa cidade é linda, gente. Tem coisas e paisagens sensacionais aqui, mas há muito mais glória divina, talvez em um mendigo caído em uma sarjeta, do que na beleza do pôr do sol ali no Rio Tejo. Porque o ser humano é a imagem de Deus. O ser humano é a glória divina. Uma glória que foi roubada pela queda e pelo pecado, mas que é restaurada pelo Cristo ressurreto. Por isso nós devemos pregar este Cristo, o Cristo que ressuscitou, para todas as criaturas, para que esta imagem de Deus seja refeita em todos os homens. E enquanto Ele não volta, que façamos isso, discípulos. Ele disse isso no final desse capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, façam discípulos, batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa seja uma missão aqui desta igreja, que a alegria da ressurreição nos mobilize para fora, para falar do Cristo que ressuscitou, para a glória dele mesmo. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por Cristo, o ressurreto, aquele que levantou dentre os mortos, e que ressignificou a nossa história, que dá sentido ao nosso ajuntamento aqui. É em nome dele que nos reunimos nesta manhã e pedimos que a realidade da ressurreição do Senhor encha de tal maneira o nosso coração que nos vejamos cheios de fé, nos vejamos cheios de esperança, nos vejamos cheios de consolo, nos vejamos cheios de alegria e nos vejamos movidos a anunciar Jesus. Que esta graça, que este consolo, que esta palavra esteja ardendo em nosso coração, para a glória de teu nome mesmo. Amém.